Boa noite a todos. Quando a gente é convidado para vir para cá, acho que não é à toa, é uma questão de acreditar. Né? Seu Franklin, recordo com bastante saudade e carinho, né, que ele se dirigiu a mim dessa forma e eu agradeço bastante, onde quer que esteja. Quando a gente escolhe um tema para tratar aqui, é por inspiração, eu acredito, e é necessariamente aquilo que a gente também precisa para nos melhorar. Né? Não é só escolher um tema, ler e trazer alguns pontos. É um momento de estudo e reflexão para quem está aqui nessa mesa para falar para vocês. Então, desde já eu agradeço o convite, né, de Fabinho, agradeço por esta casa maravilhosa, por este espaço de luz, por tudo o que venho aprendendo. E a oportunidade, desde já, de estar aqui falando um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu entendo para vocês. Então, eu escolhi a leitura do Evangelho, a Parábola dos Talentos. Eu acho bastante interessante, mostra, dentre as inúmeras coisas, a benevolência de Jesus para conosco, né, e o que podemos fazer com aquilo que recebemos do alto. Ou o que não fazer também, porque depende de nós. Então, a leitura traz os talentos como uma espécie de uma moeda, né? que o trabalhador, o Senhor dá àqueles trabalhadores, enfim, e aí ele vai analisar o que é que foi feito daquilo que eles receberam. Né? Uns multiplicaram, outros fizeram isso e aquilo, e um simplesmente não fez, guardou e entregou do jeito que estava. Né? E a cada um o Senhor deu conforme aquilo que ele pôde fazer, desenvolver em cima daquele talento que ele recebeu. Então, o que seriam esses talentos que o Mestre Jesus nos concede? Se a gente for listar aqui, há inúmeros talentos. Eu acho que o maior talento é a vida em si, né? E tudo o que ela nos proporciona. Então, a vida, a oportunidade do corpo físico, né, estar aqui. São inúmeros os talentos que Deus diariamente nos concede, mesmo nos conhecendo bem melhor do que cada um de nós nos conhece, mesmo diante de nossas imperfeições, Ele está lá, disposto, não por vezes, mas por misericórdia, né, em nos proporcionar essas benesses que Ele faz por nós sempre, até mesmo quando erramos, Ele, né, foi promessa dele que estaríamos sempre conosco. Então, dessas inúmeras benesses que Ele pode nos conceder, eu destaquei algumas, né, que eu acho bastante interessante e fundamental, que eu acho que caberia uma pequena abordagem, uma pequena discussão acerca do tema. Então, eu trouxe como um dos talentos importantíssimos para nós a questão da família. Chico Xavier disse que a reencarnação não erra de endereço. Então, está todo mundo no seu devido lugar, onde realmente deveríamos estar, com as pessoas que talvez já estivemos, né? Retornamos hoje, como cada um de nós aqui está, mas dentro daquele contexto em que é necessário estarmos para poder melhorar. E é muito importante a questão da família, sempre foi, né, e permanece, sobretudo nos dias de hoje. E tem uma passagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, tem um capítulo destinado a isso, né, e eu trouxe um pequeno fragmento. E ele diz o seguinte: quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebeis a recompensa, se a cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa pergunta ela é extremamente importante, porque mostra o quão é grandioso o papel da família, do pai e da mãe na formação daquela pessoa. É tão importante
que certamente lhe será cobrado, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Enquanto, eu acho que consequência, fruto, né, dessa sociedade em que a gente vive, eu vejo assim, ouço muitos relatos, né, de preparar ali um bom quarto, né, para aquela criança e dar-lhe o conforto necessário, e realmente é oportuno, é necessário, realmente. Né, mas eu vejo uma preocupação assim muito grande com a questão material, quando na verdade a principal preocupação deveria ser o lado moral. Porque o que aquela criança for ou o que ela não for, depende de você, pai e mãe. Então, assim, é uma tarefa de extrema importância e de uma responsabilidade praticamente indescritível, que só quem é pai e mãe é que realmente sabe o quão importante é, o quão delicado é, sobretudo em dias de hoje, onde parece tudo ser muito fácil, tudo muito acessível, tudo parece desviar, e eles parecem que já vêm sabendo de tudo o que acontece aqui na Terra, quando já chega fazendo coisas que a gente se surpreende. É o que basicamente se vê e que se escuta. Então, um outro fragmento diz que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Então, nós não somos unicamente aquilo que estamos aqui. Nós somos um emaranhado de inúmeras encarnações. Tirando Fabinho aqui, todo mundo é bem antigo, tenho certeza disso. Fabinho deve ser o mais novo da casa. Ele ainda faz mais assim. Assim, data aí de almas milenares que somos, né? E graças a Deus, por misericórdia, né, a gente não lembra do que fizemos, ou de com quem estivemos, o que praticamos, enfim. Mas é sabido, é fato que a gente traz esses traços. Desde o berço se percebe. Então, mais uma vez, mostra o quão importante é o pai e a mãe nesse direcionamento. Né? Você olha assim, o pai é uma pessoa maravilhosa, a mãe é assim, mas o menino é danado, faz totalmente o contrário. Porque é justamente, eu acredito, né, que são tendências que ele traz aí, e cabe o pai e a mãe ir ali tentando direcionar com muito esforço, com muito amor e carinho, que aquela criança não veio para o seio deles à toa. Então, assim, é um trabalho realmente muito importante, difícil, eu acredito, pelos relatos que se vê e pela realidade que a gente encontra hoje em dia, com relação a isso. Então, a gente tem atualmente um quadro atual de inversão de valores, ausência de referência por parte da família. Aí, quem é professor, tenho certeza, quando vai pegar séries iniciais, tem uma dificuldade imensa, porque as crianças são muito rebeldes, adolescentes são muito rebeldes, são difíceis de lidar, mas se eles não têm referência de pai e mãe, como é que eles vão lhe respeitar como professor? Vão tratar você como uma pessoa qualquer, como um coleguinha do grupo deles, porque não tem-se aquela referência de pai e mãe. A educação que eu tive, que Eugênio, que é meu irmão, teve, e tantos outros que aqui estão, é totalmente diferente do que se apresenta hoje. Então, infelizmente, é uma questão muito difícil de ser tratada, muito delicada de ser tratada. Eu conversando com uma amiga, ela disse que parece que as crianças hoje não sabem esperar. Elas querem as coisas ali, rápido e imediato, no momento certo. Então, é muito delicado o trabalho da família e muito importante a função do pai e da mãe na formação dessas almas que aí estão. Mesmo que a gente sabe que na educação a gente encontra, né, teóricos, né, pessoas que trouxeram para a educação, né, esse lado, essa preocupação com a criança, com o social, né, incluir, né, a questão social ao meio da escola, mas ainda assim é muito difícil pela personalidade das pessoas que aí estão, essas crianças que estão reencarnadas. É uma tarefa muito difícil. Né? Uma outra questão que eu trago, né, como um talento que a gente recebe dele também, é a questão do próprio planeta. O planeta enquanto nossa casa. A questão ambiental. O planeta Terra é realmente a nossa casa. É muito grande para ser a nossa casa. Se a gente for pensar, é realmente muito grande, mas é a nossa casa. A gente não está aqui também à toa e, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, um planeta aí a caminho dessa regeneração, né, a gente percebe um certo descaso com relação ao cuidado dessa nossa casa. Por isso que a questão ambiental ela está sendo abordada.
na atualidade. Então a gente sabe de fóruns, debates, agendas, né, momentos de discussão dos grandes, podemos dizer, pensadores, né, a comunidade acadêmica aí preocupada em tentar equilibrar esse meio ambiente. Né, o que a gente está fazendo com o ambiente em que a gente vive? Né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem um modelo de desenvolvimento baseado numa sociedade de consumo. Essa sociedade de consumo pouco vai se importar, né, aparentemente, com as questões de preservar o nosso meio ambiente. É uma tarefa individual. Começa ali dos pequenos gestos até as instâncias maiores. Então, assim, o Carlos Orlando, que ele teve agora no MIEP, em 2013, ele trouxe um dado da produção de lixo do Brasil de 150 mil toneladas por dia, o que equivale a 54,7 milhões por ano. Isso em 2013, já está em 2018, o quanto que já não aumentou. Então, assim, uma dádiva, né, dada por Deus, dada por Jesus, encarnarmos nesse planeta. Então, se nós aqui estamos, o que é que a gente está fazendo com relação à manutenção desse planeta? E aí a gente vê como resultado o oposto, né, catástrofes, questões ambientais, né, chuva demais num canto, seca demais no outro, né, problemas aí de várias ordens, tudo em decorrência dessa ação humana, né, um tanto ainda pequena, talvez impensada, né, em tentar cuidar desse bem tão precioso, desse talento enorme que a gente recebe do Mestre, que é a oportunidade de aqui estarmos. Como consequência disso, a gente tem uma condição alarmante. Dentre outras questões, desnível social, desnutrição, analfabetismo, trabalho infantil, saneamento básico, elevados índices de suicídio. Então, o que a gente faz com relação ao nosso próprio planeta? A este tão grandioso talento que recebemos do Mestre, essa oportunidade enorme de aqui estarmos. André Trigueiro, quando trouxe Espiritismo e Ecologia, ele diz que não há mágica no processo evolutivo. Nós somos os construtores do mundo de regeneração. E se não corrigirmos, o rumo da direção de uma sociedade sustentável, prorrogaremos situações de desconforto já amplamente diagnosticadas. Então não precisa ir muito longe para tratar dessa questão. É uma questão individual que passa por cada um de nós, que passa por nossa própria consciência. Eu já ouvi bastante que é preciso, não tem nada não que se jogue lixo na rua não, porque senão a gente não dá emprego aos garis. Eles têm que trabalhar. Então eu preciso de mim para sujar, para que eles possam trabalhar. Né? Então, ainda há uma limitação com relação ao pensamento, assim eu acredito, né? Em tentar cuidar da nossa própria casa. E se não começar por uma tarefa individual de fazer a nossa própria parte, vai ficar difícil. Porque o mundo não caminha com as teorias que já estão, mas com o exemplo. É pela prática que o mundo melhora. Então é preciso que o homem desperte, tente colocar em prática essa teoria e daí começa a trabalhar. Porque se eu faço, o outro acha bacana, o outro pega o exemplo e faz, o outro faz, o outro faz. E assim é que a gente pode começar a melhorar nossos próprios hábitos. Leonardo Boff, em Saber Cuidar, diz que há chance de salvamento, mas, para isso, devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, culturais e espirituais. A degradação de nossa casa comum denuncia nossa crise de adolescência. Importa que entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria. Sem isso, não garantiremos um futuro promissor. Então ele é muito claro com relação ao que ele diz, né? Que há chance de salvamento, mas é preciso uma mudança dos nossos hábitos interiores. O que está sendo feito desse talento, dessa oportunidade que Deus nos dá em tentar manter o ambiente em equilíbrio? Porque dele depende também a nossa vida, a nossa geração. Então tudo passa por uma questão cultural e de educação.
Parece que está impregnado na cultura. Que não preciso tanto. Que só um resíduo daqui, uma coisa dali, não vai. Vai, porque começa dessas pequenas coisas. Então, quando todo o fundamento da sustentabilidade, da manutenção do meio ambiente, passa pelo fundamento da educação. É preciso rever, é preciso mudar os nossos hábitos. Até porque o que está posto aí fora reflete também um pouco daquilo que nós somos por dentro. Enquanto o homem não voltar para si, enquanto o homem não amadurecer, enquanto ser individual, fica difícil também de melhorar o ambiente externo. Começa pelo interior e vai para o exterior. Então, tudo o que está posto aí, que a gente vê como problemático, né, como crise, em todos os sentidos, eu acho que se refere um pouco ao que ele diz. O choro e ranger de dentes, que está lá no Evangelho. A gente não está muito distante disso, se não já estivermos vivenciando este momento, que é necessário passar. É necessário passar, para que talvez a gente possa até dar valor, reconhecer os inúmeros talentos que Deus nos concede. E a questão é, o que a gente está fazendo com eles? Tem momentos que a gente olha assim e parece não ter saída. Não vai melhorar, mas vai. Porque creio que está tudo sendo amparado. E tudo tem um momento. Tudo passa. Se inicia, vai ter que chegar o momento do fim. E talvez desse caos que surja vida e consciência. E que a gente possa realmente reconhecer as nossas atitudes frente a tudo que está posto. Então, saindo dessa questão externa, né, inúmeros são os talentos, né, conforme eu já citei, eu trouxe apenas alguns que me chamam mais atenção e eu acho que, como eu falei, mereceria uma pequena abordagem, conforme eu fiz. Eu volto para a questão agora interior. Então, se Deus nos concede essas maravilhas, tudo que a gente vê neste planeta lindo, maravilhoso, que é o nosso planeta Terra, né? A família, os amigos, as oportunidades que temos. A questão é o que eu estou fazendo por mim mesmo. Porque Deus já faz bastante coisa por mim, diariamente. Todo dia Ele me concede, pelo menos até hoje, né? Eu acordei e aqui estou. E todos vocês que aqui estão. Já é o maior milagre. A questão é o que eu tenho feito por mim mesmo. Eu vi uma palestra, uma fala de Rossandro, em que ele, né, em suma, perguntava o que eu faço para acessar os milagres de Jesus. Aí ele trouxe alguns dos exemplos da Bíblia, enquanto Jesus passou aqui pela terra, e um deles foi aquela mulher que sofria há muito tempo com a questão, né, de hemorragia, né, e ela toca na vestimenta de Jesus. E Jesus faz aquela pergunta bem, né, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Né? E aí ele cura ela, como também curou vários outros, né, e estava sempre disposto a perdoar. Jamais Jesus iria condenar, né? E como disse aquela mulher, se ninguém te condenou, também não te condeno. Vai e não peques mais. Tudo bem. Mas o que ele aborda na fala dele é que é o seguinte, que não precisa, ou não é que não precisa, mas a forma como a gente às vezes se dirige. Jesus me cure, faça isso por mim, faça isso, certo? Mas a gente se coloca na posição de merecedor. A gente pede, né? Porque está passando pela dificuldade, está vivenciando isso e aquilo, a gente pede. Mas a gente nem sempre se coloca na posição de merecedor. Jesus, eu mereço que você me cure. Por amor e misericórdia, porque eu sou uma obra sua, eu mereço. Então aquela mulher e tantos outros que foram curados por Jesus, eles pediram, né? Mas eles também se colocavam na posição de merecedores. Eu mereço que você me cure. E a gente, será que por várias vezes se coloca nessa posição de merecedor ou só daquele que pede? Porque é aquela coisa, eu tenho que acreditar. Eu faço um tratamento para determinado problema, mas eu tenho que colocar aquela parcela de fé, de que eu acredito que aquilo vai dar certo. Porque se assim não for, vai ficar uma parte vazia, porque é uma junção. O tratamento, mas aquilo que você acredita. E se você não acreditar, vai surtir pouco efeito.
Então, necessário se faz um olhar para o nosso eu e observar os nossos pensamentos e sentimentos, a intenção com a qual fazemos. Acho que foi um palestrante que teve aqui, se não me engano, ele disse que Jesus vai avaliar a questão não da atitude em si, mas a intenção. Né? O quanto de fé, o quanto de sentimento que você põe naquela situação. E se você não acreditar, ninguém vai fazer por você, não. O talento que você recebe é seu, conforme estava lá no Evangelho. Cada um fez ao seu modo. Mesma coisa somos nós. Então, eu recebo a graça, recebo os benefícios, mas eu vou trabalhar de um jeito, ele vai trabalhar do outro, o que difere do outro, e assim vai. Então, o que eu coloco naquilo ali que eu recebo é o que vai fazer a diferença. Porque todos os dias a gente recebe. E por vezes a gente nem reconhece que recebe. Nenhum agradecimento a gente faz. Quanto mais reconhecer e multiplicar esse talento que a gente recebe de Deus diariamente. Então, é necessário que a gente possa, por mais fé, acreditar que somos capazes e merecedores desses talentos que recebemos. Porque, do contrário, ou com uma realidade, na maioria das vezes, a gente tem um plano de autossabotagem, parece. A gente recebe a graça, a gente vivencia e faz, eu não mereço. Será que isso é pra mim mesmo? Vai estar tão bom. Será que é pra mim? É como se alguém dissesse, numa plateia, você faz algo assim, eu? É comigo? Isso é pra mim? Porque você coloca naquela posição ali de pecador, aquela criatura que está realmente naquela condição de miserabilidade, mas Jesus está com você. Por mais difícil que seja. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Foi a palavra dele. Aí a gente às vezes nem lembra que ele está lá. Nem que tem um amigo espiritual. Pois é. É mais grave do que se possa pensar. Pois é. Mas estão conosco. A gente está sendo amparado. Né? E eu estava conversando com Márcia agora antes de vir para cá, né, de um momento que eu vivenciei que realmente eu senti que a espiritualidade está ali, que sustenta. Em um momento eu disse, meu Deus, não vai segurar, não vai dar. Mas aí vem e diz, não dá. Se você está aqui e passa, é porque você pode passar. Então, é questão da gente acreditar. O quanto de fé, a dosagem que a gente coloca, é o que vai fazer a diferença. E essa fala que a gente diz, que eu não mereço, que a felicidade não é para mim, coisa do tipo, leva a gente a acreditar na incapacidade e na inferioridade. E parece que quando a gente traz isso pra gente, que a gente acredita, aí parece que todo mundo que está perto da gente diz a mesma coisa. A gente vai fazer uma coisa, acho que não dá certo não. Parece que a gente encontra pessoas que estão mais para colocar você para baixo do que querem que você evolua. Só pela questão da vibração, né? Você tem uma coisa na cabeça, você fica pensando aquilo diariamente, você só vai atrair aquilo para você naturalmente. Então, pessoas que vivem na mesma ordem. E aí parece que nada dá certo. Então, é preciso esse momento de olhar interior. Né? Rossandro nos convida a esse deserto, que é preciso silenciar, que é preciso parar, encontrar-se com você mesmo e com Deus, para você poder reagir. E se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer não. As pessoas podem até orar, podem colocar você em prece, mas a tarefa é individual e intransferível. Aproveitar ou não esses talentos que Deus nos concede é uma tarefa única. Nossa, ninguém vai fazer. Então, um dos motivos que leva a gente a colocar-se nessa posição inferior, no livro Por que Adoecemos, diz o seguinte, que por timidez, medo, condicionamentos, traumas e até mesmo comodismos, deixamos de descobrir nossos próprios talentos, potencialidades e perspectivas. Muita gente verdadeiramente se trava pela ausência dessa iniciativa de autovalorização. Não há o que temer, todos somos capazes. Então é necessário esse momento de autoavaliação.
Porque se a gente ficar na condição de inferior e só esperando que o outro faça ou que Jesus faça, e tem que ser na hora da gente, né? Porque aí se não vier, a gente haja se revoltar. Porque não aconteceu, porque Jesus não me escuta, né, me abandonou. Não. É porque tudo tem um tempo. Não era o momento de você receber aquele benefício que você estava esperando. Então, passa por esse crivo da autoavaliação, né, de você tentar reconhecer-se como criatura que aquele Criador fez. Deus está em nós e nós nele. Não há o que fugir. Ele nos criou. Ele é quem nos mantém. Então, a questão é essa. Não há o que temer. Todos somos capazes. Desde que você acredite. Porque não é a vibração de Aninha, né, que vai fazer com que minha vida mude totalmente. É a vibração dela mais a minha atitude. E o meu posicionamento. Né? Então, a alternativa é reagir. Acreditar em si, ter fé. Acreditar que nós recebemos esses talentos, essas graças diariamente e tentar vivenciar, multiplicar. Assim como foi feito pela leitura do Evangelho. Não multiplicou? Não cresceu? Então, assim somos todos nós. Então, uma questão interessante é o autoconhecimento. Para essa autoavaliação, é preciso esse autoconhecimento. Então, Hamed, em Os Prazeres da Alma, afirma que o autoconhecimento é a capacidade que nos permite perceber de forma gradativa, não é imediato, é todo um processo, alguns mais rápido, outros mais lentos, mas é um processo gradativo, tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos. Existe, mas está adormecido. Vamos acordar. A fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Está lá na nossa essência. Está adormecido, mas existe. Requer um constante exercício de reflexão. É preciso parar, é preciso voltar para si, deixar um pouco o outro, né? E você trabalhar em cima de você mesmo. Tudo passa por esse processo de autoavaliação, de autoconhecimento. É super difícil olhar para dentro da gente, ver onde é que estão as mazelas, ver onde é que está sendo difícil melhorar. Eu ainda tenho isso, eu ainda tenho inveja, eu ainda tenho orgulho, eu ainda tenho egoísmo. Porque é muito fácil a gente dizer o lado bom. Menina, eu sou isso, eu faço aquilo. Tampa de cruz, como diria Fabinho. Mas na hora de ver onde é que estão ali as dores da alma, que é um dos títulos das obras de Hamed, aí é difícil. Mas é fácil ver no outro? Demais. Porque não dá trabalho, nem dói. Agora, quando é pra gente, aí dói. E é necessário essa dor. É como uma noite, imagine uma noite, né, que vai passar pela escuridão, né, para vir a luz do dia seguinte. Tem que passar. Enquanto a gente não se descobrir por inteiro, vendo esse lado positivo e negativo, aí esse autodescobrimento, ele autoconhecimento não é completo. Porque quem conhece, conhece tudo, do bom ao ruim. E é uma tarefa dolorosa. Reconhecer, pedir perdão, é uma tarefa difícil. E uma vez que isso não acontece, né, esse autorreconhecimento, né, às vezes os sentimentos que a gente carrega, né, como raiva, como culpa, né, e é meio contraditório o paradoxo, porque eu já ouvi várias vezes, em alguns tratamentos, você não pode se estressar, você não pode ter raiva. Agora me diga como é que não se estressa no mundo de hoje, pelo amor de Deus. Como é que não vive sem ter raiva? Você se estressa, porque é da sua condição. Isso não é uma justificativa, é da condição humana. Não, é da condição humana. Não é, existe, mas a questão é o que você vai fazer para melhorar. Mas você convive com esses sentimentos. A questão é a importância que você dá para eles.
se você vai alimentá-los ou não. Sim, tive raiva. Sim, eu vou viver com raiva. Ter raiva é uma coisa, viver com raiva é outra. É totalmente diferente. Então, são momentos da nossa encarnação. A gente ainda sente isso, né? Agora, como, que tamanho a gente vai fazer isso? Aí depende de nós. Aí a gente não utiliza os talentos como era para ser. Mas tudo bem. Não utiliza no momento, faz depois. É necessário esse reconhecimento. E esses sentimentos que a gente carrega, uma vez que a gente, na maioria das vezes, nem reconhece, é complicado. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente conversa com alguém de confiança e diz, ó, isso é teu orgulho. Isso dói. Isso é egoísmo teu. Isso dói. A gente não quer nem reconhecer que tem. E quando a gente não reconhece ou a gente alimenta os demais, a raiva, a culpa é extremamente enfermiça. E dentre tantos outros sentimentos dessa ordem, eles trazem um reflexo no corpo físico, porque há uma ligação intrínseca entre o perispírito e o corpo físico. É como um filtro, uma coisa que fica lá impregnada, né? A gente não tem uma raiva de fulano não, mas quando fala o nome de fulano corre, porque não quer nem escutar o nome, é porque não tem mais raiva, imagina se tivesse. Ou porque perdoou. Mas toda vez que toca naquele assunto dói, então não perdoou. Não perdoou. Sabe por quê? Porque a gente também não consegue perdoar nem a gente mesmo, mas o próximo. Ou às vezes não, é mais fácil perdoar o próximo do que a você mesmo. Tinha que ser primeiro a você mesmo, depois ao próximo. E a maior prova que não perdoou é porque quando toca no assunto, aquela ferida dói, porque ela está latente. Ela só foi sanada parcialmente ou superficialmente, mas ela existe e está lá. Então é preciso curar. É preciso reconhecer essa ligação do corpo físico. E no livro Estamos Prontos, de Hamed também, ele diz que a maneira como agimos é produzida por meio das sensações que emergem de nossa intimidade. Elas, por sua vez, influenciam o veículo perispiritual e, como decorrência, expressam-se diretamente na vestimenta, ou seja, movimentos ou impulsos internos que produzem um efeito externo. Tá lá. Eu acredito, pelo pouco que eu aprendi, que a gente é mais doente da alma do que do corpo físico. Eu acho que tá lá. E aí é um reflexo, um expurgo no nosso corpo físico. Tá lá. Enquanto a gente não tratar, né, dessas emoções, desses sentimentos, controlar esses pensamentos, a gente vai sempre vivenciar alguma situação um pouco delicada externamente, porque vai aparecer. Porque é lá dentro que não foi sanado. É na nossa intimidade que não foi sanado. Que existe, precisando desse ajuste. Em oposição a esse tipo de sentimentos, a gente tem sentimentos de, por exemplo, carinho e gratidão. Eu certa vez vi um vídeo de uma mulher e para isso rede social serve, pelo menos para alguma coisa serve. Ela certamente cuidou daquele animal durante muito tempo, acho que era um leão. E ele, depois de grande, né, foi recolhido, né, porque não é um animal doméstico, né, ele é um animal silvestre. E ela foi reencontrar esse animal. O leão simplesmente, a partir da grade, levantou assim as patas para cima dela e abraçou a mulher. E ela também o abraçou. E ele colocava a cabeça de um lado, depois trazia para o outro, meio que ali fazendo um gesto de carinho, como se fosse acariciar o rosto dela com a língua. Parecia uma pessoa realmente que estava ali reconhecendo um velho amigo e sendo grato pelo que ela fez a ele. Quão bonito é o sentimento da gratidão. Ela é reconhecida em qualquer época, em qualquer momento, até mesmo na infância. A gente passa por uma situação, quando a gente cresce, encontra fulano, bem mais idoso do que a gente, foi uma pessoa muito gente boa, me ajudou quando eu era criança, eu passei por isso e isso aqui, daquela pessoa foi quem me ajudou. A gente carrega a gratidão enquanto vida a gente tiver, e depois da morte também. É um sentimento muito bonito a gratidão. E o carinho quando ele é verdadeiro. Que realmente acontece. Então,
mais uma vez na obra de Hamed, Estamos Prontos, ele diz que o carinho e a gratidão, que para as ciências atuais teriam sido gravados em nosso DNA durante o processo de evolução da espécie, não são somente consequência da existência corpórea. Ao contrário, possuem raízes no espírito imortal, em suas vivências sucessivas, nos tempos imemoriais. Quantas vezes a gente encontra pessoas na rua que a gente tem um carinho imenso, uma vontade de abraçar, uma vontade de estar perto, não precisa conhecer muito em termos de fala ou convívio próximo, mas a gente tem aquele sentimento, aquela alegria e se sente bem diante daquela pessoa. Mas você mal conhece essa pessoa. E de onde será que vem esse sentimento? Né? De onde como é que a gente consegue? Já a gente tem uma certa repulsa. De outros, é uma alegria imensa. Então, de onde será que vem isso? Está aqui claramente. Em suas vivências sucessivas nos tempos imemoriais. Então, são sentimentos que a gente também carrega enquanto vida, enquanto imortais que somos. Porque a gente já se encontrou aqui, eu tenho certeza que várias outras vezes. Então, assim, são sentimentos, carinho, gratidão, auto-perdão, né? Em que a gente está tentando fazer bom uso desses talentos que Jesus nos concede, através desse sentimento, cultivando em nós e exteriorizando isso numa convivência em comunidade com as pessoas, porque também do mesmo modo se propaga do mesmo jeito, né? E um sentimento muito interessante, profundo, grandioso, que talvez ainda a gente, por mais que se fale, né, entenda pouco, é o amor. Esse amor grandioso, o amor compreendido de todas as formas, o amor que pede passagem, como uma obra de Alberto Almeida. O amor pede passagem, é o amor de todas as formas, é esse amor que redime, é esse amor que perdoa, é esse amor que une, que compreende, que vai além da nossa compreensão. É esse amor que faz Jesus ter misericórdia por nós. É esse amor que nos condiciona a todos os dias sermos agraciados com esses inúmeros talentos que Ele nos concede, mesmo diante de nossas próprias imperfeições, da nossa rebeldia. Mas Ele está lá, porque Ele acredita em nós. A gente é quem não acredita na gente, mas Jesus, por amor e misericórdia, acredita em nós e está lá disposto a segurar nossa mão, mesmo quando a gente acha que Ele não está lá. Então, o amor desenvolve características pessoais, distinguindo e particularizando a criatura. Ao proporcionar-lhe vontade própria e independência, enseja que ela expanda horizontes e dissolva as barreiras onde o padrão e a generalização ergueram paredes. Nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior, transformando no solo fecundo. Vejam a grandiosidade desse sentimento. É esse amor que resiste ao túmulo, que resiste às sucessivas encarnações. É esse amor de um modo muito sublime e claro, que Maria de Nazaré tem com aqueles que ceifam a própria vida. Então, é um sentimento que não cabe no nosso coração. A gente limita ele a isso ou aquilo, a esse plano, a aquilo que a gente vivencia aqui. É muito mais além, é muito maior do que esta encarnação, é muito maior do que as relações que temos aqui. Eu acho que é o maior talento que a gente poderia receber de Jesus. Então, a hora de multiplicar é agora, nem antes nem depois. Sobretudo agora, onde parece que a cultura do ódio prevalece acima da nossa razão, dos nossos sentimentos. Então, Jesus nos convida diariamente a reconhecer a sua misericórdia, a sua benevolência sobre cada um de nós e a multiplicar esses inúmeros talentos que a gente recebe, assim como o Evangelho descreveu. Não enterrar, não devolver do jeito que recebemos, mas sim multiplicar,
gratidão, bondade, amor, respeito. O respeito é uma das formas mais belas de amor. Onde tem respeito existe tudo que de bom poderia imaginar. Carinho, afeto, educação, a partir do respeito. Então, o quão agraciados nós somos. E a gente não recebe à toa, não por escolha. Jesus não é seletivo. A gente recebe porque nós somos merecedores desses talentos. A questão é nossa, em multiplicar, em fazer com que isso se desenvolva. E nesse contexto, Joana diz o seguinte, que a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ele é perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizar-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Diariamente, momentaneamente, nós somos convidados a nos melhorarmos, a multiplicar esses talentos. E é preciso esse reconhecimento de quem nós somos, de almas encarnadas, que estamos aí nesse processo evolutivo, com defeitos, com erros, mas é necessário esse reconhecimento de merecedores do amor de Jesus. Então, para finalizar, eu gostaria de ler um texto que eu recebi de um grupo ao qual eu faço parte, que se intitula Oração do Amor Próprio. Eu achei o texto fantástico, achei oportuno trazer também, né? E diz o seguinte, é um pouquinho grande, nem tanto, eu estou no tempo ainda, vai dar certo. Diz o seguinte, com carinho, eu me curo e me amparo a cada passo, a cada queda, a cada subida. Sei que a minha força se refaz no tempo e nele meu coração celebra. Que eu evite me criticar ou me culpar, para que a energia de meu corpo seja mantida saudável. Que eu saiba respeitar o meu tempo de florescer a cada dor, que eu também me permita a alegria. Que ao cuidar do outro, eu olhe para a minha vida, regue o meu jardim. Assim, na doação que eu me perceba enquanto tenho para dar, me sentindo cada vez mais preenchida e repleta de amor e compaixão. Que a sensação de abandono a mim mesma, esperando que alguém venha me salvar, seja substituída pela certeza de me olhar e me cuidar com amor e ternura. Que eu saiba primeiro me encontrar antes de me perder, porque assim saberei de fato como confiar em ser livre. Que eu possa respeitar os meus próprios limites e aprender a dizer não com amorosidade, expressando a minha verdade, vontade e direção. Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compreensão, pois eu sei que a intenção do meu ser é, em cada ação, dar o meu melhor e aprender nas experiências que a vida pode oferecer. Assim, que eu aprecie a autogratidão em cada alegria, que eu celebre a grandeza de ser quem eu sou, deixando de ser uma imagem que aceitei pintarem de mim, para verdadeiramente me sentir ser uma imagem feita pelo Criador. Então, é um convite feito a essa interiorização, a esse olhar para cada um de nós, que a gente possa vigiar a nós, orar pelo outro, quando a gente na verdade faz o inverso, né? Necessário essa vigilância de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos, pensamentos, emoções, né? Essa consciência do que a gente está fazendo com aquilo que a gente recebe do Criador, né? E poder tentar melhorar, admitir os erros, não se culpar, se auto-perdoar, né? E espalhar por onde estivermos esses talentos multiplicados que o Criador nos concede. Então, eu encerro por aqui minha fala. Mais uma vez, minha gratidão ao convite feito e à espiritualidade que está conosco desde o momento em que a gente entra nessa casa. Muita paz.